Amém? Eu creio nisso. Queria chamar nossa amiga Fabiana Ferreira, que vai estar nos... Você pode aplaudir a Jesus aí, amém? Eita glória! Amiga, que bênção, que honra ter você aqui. Você já está em casa, né? Muito bom ter você aqui, tá bom? Que Deus te use nesse lugar para falar aos nossos corações. Fique à vontade. Boa noite, gente. A gente já pode ir para casa, né? Depois desse momento de adoração que a gente teve, eu não preciso falar mais nada. Antes de começar o culto, tinha pouca gente aqui ainda, aí eu vi um círculo aqui, o pessoal estava orando. Aí tinha uma mocinha magrinha, de blusa marrom, e ela, sem ser Ju, né? De blusa marrom, ela disse assim, na oração dela, enquanto a gente estiver cantando e dançando, que a gente seja curado e liberto. Isso aconteceu. E aí teve a tal da Cíntia, que essa me deixou nervosa, porque ela começou a orar pela pregadora, Ela disse que a pregação venha dos céus, que não só alcance as pessoas que estiverem na igreja, mas o pessoal da live. Aí eu fiquei com dor de barriga, porque eu não sabia que era transmitido. Quando ela falou o pessoal da live, eu falei, meu Deus do céu, vai ser transmitida. Ela me deixou nervosa. Aí eu falei, Ju, me leva no banheiro, me leva no banheiro. Aí Ju foi lá fora, me levou no banheiro. Boa noite, gente. Meu nome é Fabiana. Estou muito feliz e honrada. É a primeira vez que eu prego fora da minha igreja. Eu sou da igreja Monte Sião, da Grande Vitória. Monte Sião Vix. E tem um povo da minha igreja aqui. Vocês podem ver que é um povo diferente e muito bonito. Cadê o povo da minha igreja? Fica de pé, gente. Fica de pé o povo da minha igreja. Amandinha, levanta aí. Olha só. Ô Lu, senta ali, tem lugar. Senta ali com eles. Tá com gente aí. Pode sentar, gente. Obrigada por vocês virem aqui me dar um apoio. Eles sabem que eu fico com dor de barriga, diarreia. Aí eles vêm tudo assim me dar um apoio. Eu tô tremendo. Eu soube que meu irmão pregou aqui domingo passado. Vocês viram? Um tal de Lincoln. Um homem alto, do olho azul, bonito. Meu irmão. Cheio de Deus. E eu sou feliz que o pastor Eduardo Lourenço tem que falar assim, né? Porque eu conheço como Dudu. Conheci Dudu em 2010, Juju também. E a gente está aí, né? Foi no Bálsamo que a gente conheceu. A gente está até hoje, eu e Juju, a gente se gosta pra caramba. E eu estou feliz. Gente, que louvor, que ministério de adoração é esse? Né? É um fogo. Não é porque hoje está fazendo 57 graus, não. Porque hoje está fazendo 57 graus. O ar-condicionado não está dando conta da gente hoje. Mas tem um fogo. E o Rodrigo perguntou se eu estava me sentindo em casa. Eu estou me sentindo muito em casa. O ministério de adoração da minha igreja é o melhor de todos os tempos, porque o meu marido é o líder, né? Mas eu, em nome da minha igreja, convido vocês para ir na minha igreja, porque vocês são bom demais. Bom demais. Meu marido tem que vir aqui, gente. Vocês são maravilhosos. Amei muito. E eu quero, junto com vocês essa noite, pensar um pouco de como que nós, seres humanos, como que a gente lida com o sofrimento nesses dias de hoje. E eu quero ler com vocês Eclesiastes, eu vou ler na versão King James, Eclesiastes 9, os versículos de 1 a 3, versículo 9 e de 11 a 12, que na versão King James diz assim: Sim, refleti sobre todos esses temas, é Salomão falando, tá, gente? Sim, refleti sobre todos esses temas e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e as obras de suas mãos estão sob o controle total de Deus. O que os aguarda, seja amor ou seja ódio, ninguém pode saber. Assim, todos caminham rumo ao mesmo destino, tanto o justo quanto o ímpio, o bom e o mau, o puro e o impuro, o que consagra sacrifícios e louvores e o que não os oferece.
O que acontece com o bom, ocorre também ao pecador. E o que faz juramento passa pelas mesmas circunstâncias que aquele que o evita. Este é o mal que paira sobre tudo que se realiza debaixo do sol. Todos nós estamos expostos ao mesmo destino. Além de tudo, o coração do ser humano está repleto de malignidade e de insensatez, mal que o acompanha durante a vida. Finalmente, todo homem se juntará aos mortos. Desfruta a vida com a mulher amada em todos os dias desta vida paradoxal que Deus te concede debaixo do sol. Uma vida ilusória e sem sentido, pois essa é a tua recompensa na vida pelo teu árduo trabalho debaixo do sol. Observei ainda e notei que debaixo do sol, os velozes nem sempre vencem a corrida. Os mais fortes nem sempre triunfam nas batalhas. Os sábios nem sempre têm com o que se alimentar. Nem a fortuna acompanha sempre os prudentes. Nem os bem instruídos e inteligentes têm garantia de prestígio e honra. Pois o tempo e o acaso afetam a todos indistintamente. Afinal, o ser humano não conhece a sua hora. Como os peixes são apanhados de surpresa na rede mortal e os passarinhos são pegos nas armadilhas escondidas, assim também os homens são tomados pelas épocas difíceis que lhes sobrevêm de repente. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero consagrar a noite que nós teremos aqui juntos, quero consagrar esse tempo, esse lugar, quero consagrar, Deus, toda a minha vida. E eu admito que eu não tenho nada de mim para dar para eles. Então eu invoco a sua presença, eu invoco a sua manifestação, eu invoco a sua glória, eu invoco a sua visitação. Nós precisamos que o Senhor venha dar uma palavra direta do céu. Nós precisamos que o Espírito Santo fale conosco de uma forma individual, de acordo com a necessidade de cada um aqui hoje. Eu oro, Pai, me colocando à disposição. Eu sou só uma ferramenta. Eu descanso no Senhor agora e deixo, Pai, que o Senhor faça conforme o seu jeito. E eu entrego todo o controle ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então eu disse no início que eu quero pensar com vocês sobre a dificuldade que nós temos de lidar com o sofrimento. As lutas, os sofrimentos, os problemas, as perdas, o luto, isso atinge a todos. Seja se você é culto, se você não é culto, se você é pobre, se você é rico, seja qual for a raça, qual seja a cor, seja o lugar que você mora, todos, eu disse todos, sofrimento, luta, problema, atinge todos. Foi isso que eu li aqui em Eclesiastes, não foi? Tem gente que sofre porque é casado. Não levanta a mão não, tá, gente? Quem sofre porque é casado. Tem gente que sofre porque está solteiro. Tem gente que sofre porque está desempregado. Tem gente que sofre com problemas no trabalho. Tem gente que sofre porque está sem dinheiro. Tem gente que sofre porque tem muito dinheiro e empregou o dinheiro de uma forma errada. Tem gente que sofre por qualquer motivo. Já viram isso? Eu atendo um monte de gente. E eu vejo que uma pessoa eu atendo por causa de uma coisa. Aí quando eu atendo na outra semana, é uma pessoa com um motivo oposto do que aquela da semana anterior. Então, um sofre porque tem, o outro sofre porque não tem aquela mesma coisa. É assim com vocês também? É assim. Então, para de pensar que você sofre por causa das características, ou por causa do seu estado, ou por causa da sua condição, ou por causa da sua cor. Sofrimento, problema, dor, perda, luto, vem para todos nós. Deus nunca prometeu para você que não ia ter sofrência. Aliás, Jesus disse lá em João
16:33, o contrário. Ele disse assim: no mundo tereis aflições. Aonde que nós teremos aflições? No mundo. E aonde que a gente está vivendo hoje? No mundo. Então, todo ser humano que está no mundo vai viver todo o tempo em aflição. A promessa de Deus de você ter uma vida muito boa não é aqui no mundo, é na eternidade. Então, a gente precisa parar de se sentir um coitadinho, porque a nossa vida é muito sofrida aqui na terra. Deus não te prometeu uma vida muito feliz na terra. Ele te prometeu uma vida muito feliz na eternidade. Amém? Fabi, da onde que vem tanto sofrimento aqui na terra? Vou te explicar a origem dos nossos sofrimentos aqui na terra. E ela vem de 4 pontos. Eu vou te falar as 4 razões do sofrimento humano aqui na terra. Primeira razão, o pecado original. Isso está lá em Gênesis 3, versículo 17 a 19, que foi quando Adão pecou. Quando Adão pecou, ele abriu um portal onde entrou toda a energia maligna na terra. E aí, a terra, que era para o governo de Adão, foi entregue para o governo de Satanás. Lá no Salmos 15 diz que os céus é do Senhor, mas a terra foi entregue para quem? Ao filho dos homens. Foi entregue para Adão. Mas Adão, por causa da desobediência dele, do pecado, entregou o governo da terra para Satanás, não é? Então, a primeira razão do sofrimento é o pecado original. E aí, depois que Adão pecou, para você conseguir alguma coisa boa nessa terra, você tem que suar muito, não é verdade? Mas o mal na terra nasce sem você fazer esforço nenhum mais. Já viu um terreno baldio? Ninguém vai lá regar planta, ninguém vai lá colocar adubo, mas você passa, está cheio de mato, crescido lá, já viram isso? Ninguém vai lá cuidar, mas o mato nasce sozinho. Agora, se você quiser algo bom, você vai ter que suar muito, vai ter que regar muito, vai ter que colocar muito adubo. Não é assim só de planta que eu estou falando. Se você quiser algo bom, qualquer coisa boa na vida, você vai ter muito trabalho. Se você quiser um relacionamento com alguém muito bom, muito saudável, dá muito trabalho para você conseguir. Sim ou não? Para você ter um relacionamento muito bom com alguém na vida, um relacionamento saudável, dá muito trabalho para a gente chegar lá. Então, tudo nessa terra passou a ser difícil por causa do pecado original, lá na época de Adão. Essa é a primeira razão. Então, gente, por causa disso, do pecado original, por causa da lei do pecado e da morte, nós precisamos entender que espinheiro dá para todo mundo, para qualquer pessoa. Câncer dá em qualquer tipo de pessoa. Falência acontece em qualquer tipo de empresa. A pessoa pode ser ímpia, a pessoa pode ser crente. A falência pode chegar a qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de empresa. Acidentes acontecem com qualquer tipo de pessoa. Pode ser uma pessoa justa, pode ser um ímpio. Acidente acontece com qualquer tipo de pessoa. Por quê, Fabi? Por causa do pecado original. O pecado, a maldade já está aí no mundo, ok? Segunda razão porque existe o sofrimento nessa terra, a lei da semeadura. O famoso Gálatas 6:7, plantou, colheu. Muito do nosso sofrimento é por causa do pecado original, que eu já expliquei. Mas muito também do que a gente passa de ruim, faz parte do que a gente semeou, daquilo que a gente plantou. Mas aí, a gente está passando uma fase ruim agora e não se lembra que a gente plantou coisa ruim há 15 anos. Você não lembra, mas você plantou e está colhendo agora. E você está colhendo agora e não lembra que você plantou, aí você bota a culpa em Deus. Não vocês. O pessoal da igreja aqui do lado, da igreja concorrente. Vocês não fazem isso. Ninguém bota aqui culpa em Deus, né, Rodrigo? Aqui não. Mas aí você não lembra, gente. E quando você planta coisa ruim,
na hora de colher, infelizmente, não é só você que colhe. É a sua família também. E não é só a família que colhe. Aqueles que têm aliança com vocês. Já viram, por exemplo, não aqui, mas um pastor que peca e mata uma igreja inteira? Ele pecou, ele plantou, semeou coisa ruim e matou o sistema inteiro. Todo mundo que tinha aliança com ele. Já viu um chefe muito mal no trabalho, cruel, que afeta todos os funcionários? Já viu um marido que é todo problemático, que mata os filhos emocionalmente e a esposa? Então, aquilo que a gente planta de ruim, a gente colhe, e pode ser que a colheita não seja rápida, tá? Pode ser que a colheita venha daqui a 1 ano, 5 anos, 20 anos, mas ela sempre vem. E ela não vem, estou falando que vai vir na eternidade não, tá? Ela vai acontecer agora. Ela vai acontecer enquanto você está vivo. E pode ser que você leve um monte de gente a colher junto com você. Terceira razão de sofrimento aqui na terra, ataque de Satanás. Nem precisa explicar muito, né? Todo mundo aqui sabe que Satanás odeia a gente e que ele não descansa. Se tem uma coisa que ele é bom, é de trabalho. Muito melhor que a gente. Se tem uma pessoa que não descansa, se tem um ser que não descansa no trabalho, é Satanás. Ele está o tempo todo arquitetando alguma coisa para derrubar, para destruir a gente. O tempo todo, porque ele veio mesmo para roubar, matar e destruir. Ele está todo o tempo ligadão, ele não descansa, ele está toda hora enviando os demônios que estão vigiando você, ele conhece você, ele aperta os botões. Se você está muito bem na sua vida, ele conhece aqui o que dói em você, ele manda demônio específico para apertar esse botão da sua sensação. E se você está sabendo resistir, ele usa alguém para te afetar naquela dor, e aí você não aguenta e cai. Briga com alguém, explode com alguém. Então, sobre Satanás, todo mundo já tem ideia do que ele faz. Essa é a terceira razão do sofrimento humano. A última razão do sofrimento humano: sofremos por causa da necessidade de disciplina. Lá em Hebreus 12, de 4 a 13, é um texto longo que diz que o propósito da disciplina é fazer com que aquele que está manco não acabe de afundar, mas que ele seja curado. Amém? Então, a ideia que eu trouxe para você conhecer essas 4 razões do sofrimento humano, não é para você saber encaixar onde é que você está, não. É só para você entender o que você está sofrendo não tem nada a ver com Deus. O seu sofrimento, ele existe por algum motivo, desses 4 que eu falei. Ele sempre vai encaixar um desses 4, mas ele nunca vai ter a ver com Deus. Deus é bom, ele é amor. O caráter dele é sempre bom, é sempre amor. É impossível que Deus faça algo para o seu mal. Impossível, eu conheço ele. Impossível. Então, tudo que a gente sofre nunca vai ter algo a ver com Deus. Amém? Precisa registrar isso na sua alma. Então, gente, o que você precisa entender? Que a vida é um caos sempre. A vida é um caos sempre. Você que não precisa ser um caos sempre. A vida, o mundo é cheio de aflição. Mas a gente não precisa viver no caos e na aflição. Ok? Então, eu falei que Deus não te prometeu nada de bom aqui no mundo. Ele te prometeu na eternidade. Mas Ele quer que a gente viva com esperança. E Ele quer que a gente viva bem e desfrutando do que a gente tem. Fabi, o que eu tenho para desfrutar? Bom, Deus te deu relacionamentos que você pode desfrutar agora. Agora. Não espere as coisas melhorarem para você começar a desfrutar dos relacionamentos. Os relacionamentos que você tem, você já pode começar a desfrutar, porque isso vai fazer você ganhar energia para lidar com esse mundo de caos. Isso é uma forma de te dar esperança. Você consegue fazer a vida funcionar bem quando você bebe desses relacionamentos que Deus te deu hoje.
Sabe por que a gente não consegue desfrutar de relacionamento? Porque desfrutar da vida? Porque a gente acha que se a gente desfrutar, a gente é preguiçoso. Não, eu tenho que agir, eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que estar fazendo alguma coisa. Se eu parar para desfrutar, eu sou preguiçoso. Se eu parar para desfrutar, eu sou um hedonista. Hedonista é quem vive para ter prazer. Se eu parar para desfrutar, eu sou um viciado. Viciado é quando você tem um hábito que te controla, que você é escravo daquilo. E eu sou mãe de 3 filhos. Muito dessa culpa que a gente tem de parar para desfrutar é culpa das mães. Preciso falar. Quem aqui era criança, adolescente e queria desfrutar, queria relaxar e a mãe falava: vai estudar, vai fazer alguma coisa, seu preguiçoso. Se você ficar fazendo, o que você vai ter na vida? O que você vai dar na vida? Quem nunca escutou isso? Que a gente não podia ficar parado, a gente não podia relaxar, a gente não podia brincar, senão a gente ia ser vagabundo, a gente era preguiçoso. Então, a gente cresceu, se tornou um adulto que sente culpa. A gente sente culpa se a gente desfrutar de alguma coisa. A gente acha que vai se tornar preguiçoso, vai se tornar vagabundo, vai se tornar um viciado em prazer. A minha filha mais velha sofre com isso, porque quando ela está lá, Anne, vai estudar. Anne, vai estudar. Anne, que preguiça. Anne, vai lavar a louça. Eu vivo isso e tenho que ficar me vigiando, coitada da Anne. Anne sempre sofre nos meus sermões, não é não, Natália? A Anne sempre é um alvo, tadinha. Ela tem 15 anos, minha filha. Eu tenho a Anne de 15, a Alice de 8 e o Daniel de 5. Voltando aqui no texto de Eclesiastes, diz assim no versículo 1, 2 e 3, que eu li um pouco antes com vocês. Salomão está ensinando a gente a aprender a desfrutar, porque renova a energia, faz a gente um guerreiro lutador. Versículo 1, 2, 3 diz assim: refleti sobre todos esses temas e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e as obras de suas mãos estão sob o controle total de Deus. O que os aguarda, seja amor ou ódio, ninguém pode saber. Então, estão tudo sobre o controle total de quem? De Deus. Salomão está falando aqui que tudo está sob o controle total de Deus. E que está falando, combatendo a nossa mania, da nossa necessidade de controle. Qual é a necessidade de controle, Fabiana? Nós temos uma necessidade de controle de fazer tudo dar certo para que a gente não sofra. A gente quer ser sábio e justo para que nada dê errado na nossa vida. A gente quer controlar tudo e garantir que a gente não vai ficar doente. Que nossos filhos não vão ficar doentes. Que a gente não vai ter problema de dívida. Que a empresa não vai falir. Que eu vou ter dinheiro para pagar as nossas despesas no final do mês. Que eu não vou ter inimigo, que eu não vou ter problema, nem circunstâncias ruins. Então, a gente se cerca de todo lado para que não haja problema. Isso é a nossa necessidade de controle. Mas nos versículos que eu li, Salomão está dizendo que, se você fizer isso que você está fazendo e não desfrutar ao longo da sua vida, não vai adiantar nada. Você vai se dar mal do mesmo jeito, vai ter o mesmo problema do que o outro que viveu a vida desfrutando. E aí você fica com raiva. Poxa, eu vivi direitinho, vivi com a vida no altar, eu estava lá jejuando, eu não fui na praia no domingo nenhuma vez. Mas aquele irmão estava todo domingo matando culto na praia de manhã. Hoje, 57 graus, ele estava na praia, mas eu estava passando calor na igreja. Tem culto aqui de manhã? Não? Mas tem culto de domingo aqui de manhã? Credo, na minha igreja não tem não, graças a Deus. Então, o pessoal veio para a escola bíblica dominical, no sol de 57 graus.
Tá vendo? E eu não. Eu venho aqui todo domingo de manhã, na escola bíblica dominical. Eu ando direitinho, eu participo do ensaio do louvor. Fulano só vai uma vez no mês no ensaio. E ele está se dando bem, curte a vida. Fica chateado. Salomão está dizendo, certo está ele que está desfrutando. Você está aí, ó. Deixando de viver tanta coisa na vida, deixando de desfrutar, está se matando e vai chegar no mesmo lugar que ele. Quantas vezes você já viu um pai de família, pessoa boa, bom caráter, que trabalha, se mata para dar o melhor para a família e matou a família? O filho não conviveu com o pai, porque o pai estava na rua trabalhando o tempo todo. A esposa surtada em casa, porque tem que cuidar das crianças e não tem um apoio do marido. E o marido era um homem bom, não fazia nada de errado na rua, não. Ele só passava o tempo todo na rua, trabalhando. Sabe o que esse marido poderia ter feito de saudável? Ter trabalhado menos e desfrutado da família que Deus deu para ele. Sim ou não? É disso que Salomão está falando. Para você viver nesse mundo de sofrimento e de caos, você pode viver sua vida desfrutando daquilo que você tem hoje, dos relacionamentos que você já tem hoje, agora. E eu não estou falando só de casamento, não. Quem está casado, desfrute de seu cônjuge. Quem tem filho, desfrute agora do seu filho. Quem tem um amigo, uma amiga, desfrute. Se você tem uma tia legal, quem você tiver, quem Deus colocou na sua vida, desfrute do que você tem hoje, ganhe energia para você viver bem nesse tempo de caos. No mundo, você sempre vai ter aflição. Se você for sábio, você vai ter aflição. Se você for ímpio, você também vai ter aflição. A aflição vem para todo mundo, ok? Os mais fortes, Salomão disse, que os mais fortes nem sempre triunfam na batalha. Os mais rápidos nem sempre ganham as corridas. O que Salomão está querendo dizer? Que não é porque você está se dedicando, que o mal não vai te atingir. Eu me inscrevi para correr hoje na 10 milhas garoto. Eu corri ano passado, eu queria muito correr, mas semana passada eu participei de uma corrida, eu tive uma lesão. Eu não consegui correr hoje. Então estava tudo preparado. Mas uma circunstância ruim me impediu de correr hoje. Ruim, mais ou menos, né? Porque foi providência de Deus. Se eu tivesse corrido, eu não conseguiria vir aqui hoje. Porque o meu marido correu. Ele é um ótimo corredor, mas não levantou da cama para tocar na igreja hoje. Está lá moído, quebrado. Não levantou. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus usou minha lesão para me poupar dessa corrida hoje. Obrigada. E todo mundo, foi uns 20 lá da minha igreja, né, correr. E todos falaram, se Fabi tivesse vindo, ela não dava conta. Porque eu já estava com a lesão, ela não dava conta de levantar. E meu marido está lá, arriado. Está com insolação e dor muscular. Mas o kit da garota eu comi. Veio um monte de chocolate no kit. Eu doei só meu númerozinho. O kit eu peguei, eu comi, gente. Fui abençoado. Eu quero falar para vocês que desfrutar é um ato de fé. É você confiar que Deus resolve qualquer coisa da sua vida enquanto você está desfrutando. Deus resolve, vou repetir. Deus resolve qualquer coisa na sua vida enquanto você está desfrutando. Além de Deus te dar o desfrutar como esperança para esse mundo de caos, Ele te deu mais 5 coisas. Eu vou falar rapidinho disso. O meu pastor Jucimar Ramos, ele falou disso domingo passado na minha igreja. E eu achei assim impactante o que ele pregou, que é uma coisa que a gente já sabe de qual é salteado, mas essa revelação nunca tinha entrado na minha cabeça. E ele falou sobre Marcos 16, versículo 17 e 18, que diz assim, só 2 versículos. Esses sinais acompanharão os que crerem.
em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Nesses 2 versículos, eles estão falando que os que crerem receberão esses 5 sinais. Os que crerem, não são aqueles que são de alta patente, não são aqueles que são pastores, apóstolos de alto nível, nada a ver. São os que crerem, aqueles que recebem Jesus, instantaneamente eles recebem esses 5 sinais. Na hora que eles recebem Jesus, que a vida deles é transformada, eles têm um poder, em nome de Jesus, de expulsar demônio, de falar a nova língua, de pegar em víboras, de beber bebida mortífera e não fazer mal, e de impor as mãos em doentes e eles serem curados. Isso é instantâneo, isso é para mim e para você, na hora, não tem nada a ver com a gente, tem a ver com a autoridade que ele recebeu quando ele morreu na cruz, quando ele ficou 3 dias no inferno por nossa causa e quando ele ressuscitou. Aquela autoridade ele deixou para a gente, então aquilo é para mim e para você. O demônio, ele diz assim, gente, vocês vão viver num mundo caótico. Então vocês têm o meu poder, a minha autoridade para expulsar demônios. Por quê? Porque vai ficar cheio de demônio onde vocês vão morar no mundo. Então todas as vezes que vocês forem atacados por demônios, todas as vezes que o clima estiver pesado na sua família, que seu marido tiver um peste, você não vai falar assim, sai demônio do meu marido. Não, na cara não, gente. Senão ele vai te dar uma burdoada. Você vira de costas, fala, sai, Satanás. Vocês entenderam, né? Não fala na cara do marido. Mas assim, você sentiu o clima pesado dentro de casa, você vai para o banheiro e expulsa em nome de Jesus. Você percebeu que tem alguém murmurando? A murmuração atrai um demônio chamado destruidor. E ele está vindo para destruir. Ele entra para destruir, você expulsa. Você percebeu que você está com sensações negativas? Você expulsa em nome de Jesus. Percebeu que está com um pensamento que não é seu? Você expulsa em nome de Jesus. Então, vai ter demônio em cima de você, tentando invadir sua vida, sua família, suas finanças? Sempre. Sempre vai ter. Eles têm o direito de fazer isso e você tem o direito de expulsar em nome de Jesus. Demônio está aí para roubar, matar e destruir você. E você está aí para expulsar sempre em nome de Jesus. Mas Fabi, eu já fiz isso 10 vezes hoje. Não chega não? Não chega. Você vai fazer isso até Jesus voltar ou até você encontrar com Ele antes. Amém? Amém. Não sei não, hein? Quando eu falei você ir antes, o pessoal tremeu. Calma, gente, até terminar aqui vocês não vão não. Jesus não vai levar ninguém não, peraí. Mas quando eu for embora eu já não sei, tá, Rodrigo? Não garanto mais nada. Depois que Jesus deixou a autoridade de expulsar demônio, Jesus disse que nós falaríamos novas línguas. Por que Jesus disse que nós falaríamos novas línguas? Porque nós precisamos de encher o nosso espírito. Falar nova língua tem a ver com... Como assim, Fabi? Porque a gente enche o nosso espírito falando. Jesus disse que comer algo impuro não contamina o nosso espírito. Mas falar algo impuro, sim. Então, cuidado, boquinha, o que fala. Se você está falando alguma coisa ruim, se você está murmurando, se você está cantando música do mundo mal acabado... Cuidado, boquinha, o que fala, porque o que você fala de errado, de ruim, contamina o seu espírito. E aí, o que você precisa falar então para encher o seu espírito? Paulo fala, lá em, acho que é Efésios 5,18, você vai cantar salmos, você vai orar em línguas, tudo que você falar, você vai encher o seu espírito. Pastor Simar disse para a gente que quando você canta, adora, você enche o seu espírito, lê a Bíblia em voz alta, você enche o seu espírito como uma mangueira normal, essas de molhar o jardim. Mas quando você ora em línguas, é como se fosse uma mangueira de alta pressão que você enche o seu espírito muito mais rápido, muito mais rápido, muito mais rápido. Fabi, mas eu não sei orar em línguas.
peça para ser batizado no Espírito Santo, porque Jesus quer isso para você. Ele quer, isso é uma ferramenta de batalha espiritual, ele quer, ele deseja. Peça a Deus, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Ele quer te batizar. Outra ferramenta que Deus deu para a gente viver nesse mundo de caos é, quando você pegar numa víbora, ela vai te morder e nenhum mal vai acontecer. Vocês lembram que em Atos 28, conta a história que Paulo, ele sofreu um acidente lá no barco, aí todo mundo nadou, chegou numa ilha, e aí estava todo mundo molhado, estava meio frio, aí Paulo foi pegar uns pedaços de madeira para fazer uma fogueira. Na hora que ele pegou esse pedaço de madeira, uma víbora enrolou no braço dele, e aí faz o barulhinho, irmão. Gente, viu o efeito sonoro? Faz de novo. A víbora fez... sonoplastia. A víbora fez isso em Paulo. Aí o pessoal da ilha ficou... Tá vendo? Não pensaram o pecador, né? Que eles não eram crentes. Não é igual a gente acusando assim, pecador. Eles pensaram, né? Alguma coisa terrível esse homem fez, né? Que os deuses mandaram esse negócio aí morder. E aí passou 1 hora, 2 horas, que essa víbora matava muito rápido, né? Até 30 minutos. Mas não aconteceu nada com Paulo. Aí eles pensaram, não, então ele é um Deus, né? A víbora não fez nada com Paulo. Mas o que a Bíblia quis dizer com a víbora não fez mal nenhum? Estava falando de acidentes vão acontecer conosco. Mas Deus deu o poder para a gente orar. Acidente acontece com todos nós, tá? Mas Deus deu o poder para a gente orar sobre isso. Então a gente vai vencer esses acidentes que acontecerem com a gente. Todos os acidentes que acontecerem com a gente já recebeu o poder para enfrentar isso nesse mundo. Porque pode acontecer. Bons, maus, ímpios, justos, ok? Pobre, rico, todo mundo. E aí... A quarta ferramenta que Deus deu para a gente enfrentar esse mundo mal acabado aí de aflição é a gente beber alguma bebida mortífera. A víbora morder, eu disse que é acidente. Agora, beber algo mortífero não é acidente. É alguma coisa que fizeram de propósito com a gente para envenenar. Eita, Fabi! Alguém tem coragem de envenenar a gente? Sim, a gente está no mundo e o mundo está cheio de gente má. Se eu beber alguma bebida envenenada por alguém, Deus deu um poder para a gente orar e cancelar esse mal e viver bem, ainda que tenha gente que fique fazendo maldade de propósito para derrubar a gente. Porque isso acontece todo dia. Tem gente familiar nosso que faz isso. Tem gente no trabalho que faz isso. Quem estuda, eu sei, eu tenho filha que estuda, tem gente na sala da minha filha que faz isso. Tem gente armando o tempo todo alguma coisa contra nós. Mas Deus deu poder para a gente orar e cancelar e desfazer toda a armadilha que alguém fizer contra nós. E aí, quando alguém está envenenado e querendo envenenar a gente, é porque ela está com uma amargura ali nela, que ela está guardada tanto tempo que ela começa a odiar a gente. Já viveu isso? Alguém que odeia você? Gente, que igreja, está todo mundo assim, ó. Gente, que tipo de pessoas vocês são que o pessoal odeia vocês? Brincadeira, é assim mesmo. Não tem a ver com vocês, tem a ver com eles. Mas tem gente... Como é que é seu nome? Você é tão simpático. Júnior, mas tem gente que fica lá se lamentando. Deus, como que você permite que fulano me odeia tanto? Aí Deus fala, meu filho, eu não permito, mas ele tem vontade própria. As pessoas têm vontade própria. Elas decidem se vão te amar ou te odiar. Mas isso não tem a ver com você. Você precisa se sentir amado por Deus. Você precisa decidir que você é uma pessoa amável. O que o outro sente por você define quem ele é, não define quem você é. Amém? Nós somos extremamente amados por Deus. Como é que você sabe disso? Bom,
Deus é a maior divindade que eu conheço, a divindade, ele se fez homem, veio aqui na terra, morreu por mim, para me livrar do inferno. Como que eu posso não ser muito amada? Gente, ele abriu mão de tudo, da glória dele, para vir aqui sofrer um perrengue por amor a mim. Eu não preciso de prova maior que essa. Eu sou extremamente amada. Extremamente amada. Não tem nada que alguém faça que pode se comparar a isso. Então, se o outro me odeia, é porque o outro é muito problemático. Ora por ele, tem misericórdia dele. E se ele não quiser oração, deixa ele para o inferno, ele tem direito também. Ele não tem vontade própria, ô Júnior? Deixa também. Gente, você corta isso na live, tá? Se alguém sair daqui e disser que eu falei que o outro quer ir para o inferno, deixa ele para o inferno, eu vou negar. Cíntia, eu não vou falar que fui eu. É ao vivo. Gente, vamos fazer um pacto, ninguém espalha. Ó, a moça de laranja lá rindo da minha cara. Ninguém nunca mais vai chamar para eu vir aqui. Gente, para fechar aqui hoje, à noite... Pô, pessoal da Monte Sião, vou repetir, tá? O pessoal da Monte Sião dormiu. E para fechar aqui essa noite... agora sou o verdadeiro. Para fechar agora à noite, a quinta ferramenta que eu acho assim, a mais estonteante é impor as mãos nos enfermos e eles serem curados. Por que eu acho essa mais estonteante? Porque o que tem de gente enferma, de alma e de físico do nosso lado, é todo mundo, né? Porque enfermo de alma sou eu, você, é todo mundo precisando de cura de alma, no físico, né, na saúde. Jesus disse que a gente ia fazer coisas maiores do que Ele. Por que a gente não está fazendo? Por que a gente não está curando? Por que a gente não está ressuscitando? Então, Ele disse, ei, não é no seu poder, é no meu poder. Ei, não é no seu nome, é no meu nome. Então, a partir de agora, ide. Então vai, impõe a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Igreja, vamos impor. Para de faltar fé, para de achar que tem a ver com você. Não, quando a gente recebeu Jesus é instantâneo. Essa autoridade veio para a gente. Então é nele, no nome dele, nós vamos impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. A partir de hoje nós vamos sair com essa convicção. A pessoa está enferma. Ah, Fabi, mas eu impus as mãos e ele não ficou curado. Mas aí não é da sua conta. E se Deus não quis naquele momento que ele foi curado? Deus tem propósito. E se Deus queria trabalhar outra coisa, não é da nossa conta se Deus não quis curar na hora. Não é. Mas ele disse, ide, pregai o evangelho a toda criatura, aqueles que crerem, né, eles vão ser batizados. E os sinais vão acompanhar todo mundo que crê. Todo mundo que crê. Então a nossa parte é fazer. Nós vamos impor a mão e eles vão ser curados. Mas não curou, não é da nossa conta. A gente só tem que ir fazer, obedecer. Ok? Amém? Então eu queria fechar com vocês, orando com vocês, num momento de arrependimento. Arrependimento, Fabi, por quê? O que eu fiz de errado? Porque você não desfrutou quando você deveria ter desfrutado. Porque você culpou Deus, sendo que você não fez o que Deus falou para você fazer. Porque você não usou essas 5 ferramentas que Ele te deu como autoridade, como poder, e era para você ter usado e você não usou. Porque você ficou reclamando que a vida está difícil, está um caos, e que você não aguenta mais. Ele disse para você que a vida ia ser cheia de aflição, mas Ele não te deixou desamparado, Ele te entregou todas as ferramentas para que você vivesse bem nesse mundo de aflição. Então eu quero que você tenha um momento de arrependimento por ter se envenenado do mal desse mundo. Eu quero que você se arrependa e peça perdão por ter sido se sentido vítima desse mundo de aflição. O vitimismo de coitadinho de mim.
Eu quero que você feche os seus olhos e fale para Deus. Fale para Deus que você estava tão focado na sua dor, que você achou que Ele não estava nem aí para você, que Ele tinha poder de te salvar, de te tirar das situações de dor, e que Ele não quis fazer isso. Eu quero que você peça perdão, porque você queria que Deus cumprisse uma promessa que Ele não fez para você. Eu quero que você se arrependa, que Deus te entregou a Bíblia e você já conhecia o final da história. Você já sabe qual é o final da história, e o final da história é muito bom. O final da história é que Ele está preparando um lugar incrível só para morar com você. Esse é o final da história. Ele já tinha deixado bem claro o final da história, mas você ficou focado só na parte ruim, esquecendo da maior prova de amor. Deus nunca prometeu para anjo nenhum que queria morar com Ele. Deus nunca veio na terra morrer por anjo nenhum. Nunca disse que ia preparar uma morada para anjo nenhum. Mas Ele fez tudo isso por você. Tudo que Deus fez era para ter um relacionamento com você. Tudo que Ele fez era para te colocar na família. Deus, Jesus e o Espírito Santo. Ele quis que você participasse dessa família. Então Ele bolou esse plano incrível e esse plano de amor. Ele não precisava de você, mas Ele quis fazer isso por você. Então se arrependa, porque você não se importou, mas você ficou reclamando, tendo peninha de você, achando que você sofre muito no seu casamento, sofre muito no seu trabalho, sofre muito com seus pais, sofre muito de solidão por ser solteiro, sofre muito no problema com o casamento, sofre muito porque está desempregado, sofre muito no seu trabalho, sofre. E nem prestou atenção que tudo que Deus queria é que você desfrutasse daquilo que Ele deixou para você desfrutar. E que você se afundou tanto no pessimismo, tanto em olhar as coisas de forma negativa, que você nem conseguiu mais enxergar algo bom para desfrutar. Mas você sempre teve. Olha bem que você sempre teve algo bom para desfrutar. Pensa em como você poderia ter lidado com a sua vida de forma diferente, com a sua família, com o seu casamento, com seus filhos, com o seu trabalho, com seus amigos,
com sua saúde física mesmo. Com a sua qualidade de vida. Dava para você ter desfrutado e deixado de viver uma vida com tanto peso. Se arrependa por tudo isso. Senhor, eu quero primeiramente te agradecer. Te agradecer pela sua graça. Pela sua graça, porque nós somos assim mesmo, nós erramos muito, nós somos ingratos mesmo, focamos em nós mesmos, nos falta contentamento, reclamamos tanto. Juntos, Pai, como igreja, nós suplicamos o teu perdão. Por favor, nos perdoa. Derrama o teu sangue sobre nós, Yeshua. Esse sangue poderoso que o Senhor decidiu escolher derramar na cruz por nossa causa. Esse sangue nós reivindicamos para nos limpar, para nos perdoar, para nos santificar. Nos perdoa, nos purifica. Eu oro em nome de Jesus, Pai, agradecendo pelo seu amor. Porque o Senhor não nos olha com um olhar de condenação, mas o olhar que o Senhor tem por nós agora é: ai, que bom, meus filhos. Que bom que vocês enxergaram. Papai queria tanto que vocês vissem. Vamos continuar juntos a caminhada. O seu olhar é sempre de muito amor. Obrigada por mais essa chance, porque são incontáveis chances que o Senhor nos dá. Obrigada, Senhor, muito obrigada. Continua com a gente, juntinho com a gente. Nos conduz no caminho certo. Quando a gente desviar, vem com seu cajado. Coloca a gente no caminho certo de novo, e de novo, e de novo. Até que Jesus volte e nos leve para morarmos juntos por toda a eternidade, e de eternidade em eternidade. Porque isso é o que a gente mais deseja, isso é o nosso sonho. Nós queremos mesmo que o Senhor volte daqui a 15 minutos. É o que a gente mais anseia. E enquanto o Senhor não voltar, nos ajude a cumprir as missões que nós temos aqui na terra. E que a gente lembre sempre que o Senhor deixou todo o poder, a autoridade e os direitos do nome de Jesus sobre nós. E que a gente viva a sua vida aqui na terra. E que a gente faça coisas maiores que o Senhor fez, no nome de Jesus. Nos dê percepção espiritual, para que a gente não caia mais em tudo que Satanás tem nos enganado, tudo aquilo que ele sopra no nosso ouvido. Ele gosta de nos acusar, ele gosta de dizer: você não tem moral, você não é digno. Eu sei o que você fez no verão passado. Mas que a gente combata essa voz de engano dizendo: eu recebi o perdão no verão passado.
Eu fui lavada no verão passado. Eu já fui redimida, justificada no verão passado. Toda imundícia e os meus pecados já foram pagos, cancelados, em nome de Jesus. Você não tem mais do que me acusar. Nos dê essa percepção espiritual. Eu oro em nome de Jesus, consagrando as nossas vidas ao Senhor, consagrando essa igreja ao Senhor, que eles possam ir, cumprir o ID do Senhor, fazer muitos discípulos, que a unção que está sobre essa igreja atraia outras pessoas, que a unção que está sobre essa igreja liberte cativos, cure pessoas, transforme vidas, salve, Pai, muitas pessoas. Quem tiver contato com eles, sejam salvos, curados, libertos. Que gerações sejam impactadas a partir da vida deles. Em nome de Jesus. Amém.